Alguma vez você já se perguntou por que Jesus não curou todas aquelas pessoas ou por que às vezes as nossas orações não são respondidas? Hoje eu quero fazer uma reflexão muito importante a respeito das bênçãos de Deus. Sustento, paz, direção. A gente vai se aprofundar um pouco ali na história do maná, o alimento que Deus proveu aos hebreus durante 40 anos ali no deserto, fazendo um paralelo com a multiplicação dos pães e peixes feitos por Jesus e também com a oração do Pai Nosso ensinada por ele. Uma oração que tantas vezes é tão negligenciada pelas pessoas, mas que ela tem alguns segredos ocultos ali no idioma aramaico, que é o idioma original dessa oração, que se perdeu em algumas traduções e a gente vai mergulhar de cabeça nisso hoje. Então pega a sua Bíblia, prepara o seu coração, porque essa mensagem vai transformar a sua forma de adorar a Deus. Vamos começar lendo aqui Êxodo 16, versículo 35, só pra gente saber um pouco mais a respeito desse alimento misterioso que supriu os hebreus durante tanto tempo. Assim diz a palavra: comeram os filhos de Israel maná 40 anos até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã. Em Êxodo 16, os hebreus recém-libertados do Egito, eles estão na região do deserto. Eles tinham acabado de cruzar ali o Mar Vermelho com o milagre da abertura do oceano, né? Onde os hebreus passam. Os egípcios, ao perseguirem esse povo, são frustrados com o mar se fechando em cima deles. E agora os hebreus seriam nômades durante 40 anos pelo deserto. E 40 é um número muito importante para a Bíblia, viu? Durante o dilúvio, choveu por 40 dias e por 40 noites. Os hebreus passaram 40 anos no deserto. Moisés passa 40 dias e 40 noites falando com Deus ali no Monte Sinai. Ao pagar por um crime, de acordo com a lei, um infrator poderia levar até 40 chicotadas. Os espiões israelitas espionaram Canaã durante 40 dias. Golias também provocou o exército de Saul durante esse período de 40 dias. Jesus também passa 40 dias ali no deserto, dentre várias outras coisas. Eu não vou falar todas aqui para não encher muita linguiça, né? Mas esse é um número muito especial na Bíblia. Ele simboliza a maturidade, ele simboliza um rito de passagem que foi transpassado, onde no término desse período vem a maturidade, vem o amadurecimento. E nesse período de 40 anos, enquanto os israelitas vagaram pelo deserto, a Bíblia fala de cerca de 600 mil homens que saíram do Egito com Moisés, sem contar as mulheres, as crianças, os idosos, um número astronômico ali que talvez daria 2, 3 milhões de pessoas. É importante lembrar que não foram só os hebreus que acompanharam Moisés nesse êxodo. O capítulo 12, versículo 38, descreve uma grande multidão de estrangeiros, de todos os tipos, de todas as etnias, saindo com eles. Mas mesmo assim existe um grande debate entre os teólogos, porque o fato de ser um número tão alto e redondo sugere que poderia talvez ser uma hipérbole, como se eu, por exemplo, fosse ao mercado hoje com R$ 380 ali, gastasse esses R$ 380 e voltasse para casa ali com poucas sacolas, como acontece muito hoje em dia. Diante dessa situação, a gente fica nervoso, a gente fica frustrado e a gente pensa com a gente: olha, eu fui ao mercado com R$ 500 e eu não trouxe nada para minha casa de volta. Você não gastou R$ 500, você gastou 380 e você não voltou de mãos abanando, você voltou sim com algumas sacolas. Mas isso é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que ilustra uma sensação real que você teve ao se deparar com aquilo. Da mesma forma, esse número expressivo de 600 mil homens pode muito bem ser essa hipérbole, por mais que exista um grande debate entre os teólogos. E no idioma hebraico, isso inclusive é ainda muito mais comum do que no idioma português. Eu expliquei isso poucos vídeos atrás, depois se você quiser você pode dar uma olhada lá, eu deixei no card aqui, mas depois você vai lá, não vai lá agora não, tá? Para a gente entender bem a necessidade do maná e por que é impossível que o povo hebraico tenha passado 40 anos no deserto sem essa provisão, a gente vai considerar um número fictício aqui de 100 mil pessoas no total, contando homens, mulheres, crianças, idosos. É um número muito inferior ao real, então a gente não vai ter problema nenhum aqui. Vamos usar esse número fictício inferior para entender um pouco sobre a necessidade dessa provisão. Uma mulher adulta passando bastante fome, ela vai comer ali cerca de 200 gramas de alimento por dia. Um homem adulto já precisaria ali de uns 600 gramas de comida por dia, mais ou menos, para passar fome. Então, como a gente está jogando baixo aqui todos os nossos cálculos, vamos considerar 300 gramas de comida por dia para cada pessoa. Isso não é nada, é um número pífio. Para você ter uma noção, quando você vai almoçar e você come uma quantidade ok ali, nem muito nem pouco, você está comendo 600 gramas. Então, se a gente for considerar café da manhã, almoço, jantar, fácil ali passa de 1 quilo de comida por dia para cada um. Então, 300 gramas é uma quantidade ínfima. Mas a gente está colocando isso aqui só para a gente entender. Contando a 100 mil pessoas, com 300
300 gramas por dia para cada um, a gente tem uma taxa diária de 30 milhões de gramas. Trazendo para quilos, dá 30 mil quilos de comida por dia, e para toneladas a gente tem 30 toneladas diárias, só para suprir necessidades básicas ali, para que aquele povo não morresse de fome. E ainda assim, com 300 gramas por dia, muitos morreriam, porque eles eram nômades, eles caminhavam pelo deserto, então o gasto calórico daquele povo era muito maior. Mas mesmo assim, mesmo com essa quantidade ínfima de alimento, a gente ainda precisaria, se o número de hebreus fosse de 100 mil pessoas, o que não é, foi muito maior, mesmo assim a gente precisaria de 30 toneladas por dia de comida. Será que eles conseguiriam tudo isso no deserto? E mesmo que eles conseguissem de alguma forma, será que esse grupo não se autodestruiria? A gente vê, por exemplo, um experimento com ratos que foi feito há um tempo atrás, onde eles colocaram comida e água em abundância para um grupo X de ratos ali, vivendo em uma comunidade. Em pouquíssimo tempo, os ratos mais fortes tomaram aquela comida e aquela água para si, guardaram o local e fizeram os ratos mais fracos passarem fome, passarem sede. Então, será que, se esse fosse o caso, mesmo que eles conseguissem essa quantidade absurda de comida no deserto, será que isso não aconteceria com esse grupo? Se mesmo com a interferência direta de Deus ali, já houveram tantas rebeliões, tantos problemas naquele meio, imagina sem como seria. Com certeza, esse grupo não teria sobrevivido até chegar a Canaã. E isso porque eu nem citei a água. Eu acho que não é segredo para ninguém que a gente precisa de pelo menos 2 litros de água por dia para sobreviver. Eu mesmo tenho aqui uma garrafa de 3 litros e às vezes eu tomo 2 dessa por dia. Então, 2 litros é o mínimo do mínimo. Talvez ali uma criança, uma mulher, ela vá tomar essa quantidade de água, né? Então vamos colocar 1 litro por dia para cada pessoa. Andando no deserto, no sol quente, 1 litro é uma coisa ridícula. Com certeza todo mundo ia morrer de sede em pouquíssimo tempo ali. Ia ficar com pedra nos rins, rabdomiólise e diversos problemas de saúde. Mas vamos considerar 1 litro por dia para 100 mil pessoas. Com essa quantidade, a gente precisaria no mínimo de 100 mil litros de água todos os dias. Será que no deserto a água seria tão abundante assim? Lembrando que esse povo era nômade, eles não acharam ali uma fonte de água e ficaram ali. Não. Eles estavam sempre andando, sempre se movimentando, sempre seguindo a direção que a coluna de fumaça de Deus os mandava, de noite era a coluna de fogo, né? Então não teria muito como eles sobreviverem esse tempo e acharem uma quantidade tão abundante de água em meio àquele deserto. Diante disso, muitos ateus param e com ódio até falam: ora, isso prova obviamente que o êxodo nunca aconteceu. Como vocês, crentes, podem acreditar numa narrativa absurda dessas? Mas, na verdade, além das fontes hebraicas, a gente tem evidências egípcias também falando acerca desse tema. Mesmo se você quiser inventar uma teoria da conspiração sem embasamento histórico, falando que o êxodo é uma mentira simplesmente por terem dados da interferência de Deus na humanidade, você precisa passar por cima também do papiro de Pulver e da tumba do faraó Tutmés III. Os dois relatam fortemente acontecimentos descritos ali no livro de Êxodo, como as 10 pragas do Egito, a escravidão hebraica, inclusive a abertura do Mar Vermelho, porque na cultura egípcia os corpos ali eram muito importantes para a vida eterna, né? Então nessa tumba ela relata que alguns dos corpos eles foram perdidos em uma enchente misteriosa, que de acordo com os dados históricos, ela não teria acontecido naquele local, e com uma oração ali, meio que uma oração no livro dos mortos, falando que mesmo sem os corpos, o deus Horus ali guiaria esses falecidos ao Duat, né, que eles falam. E por mais que os egípcios eles documentassem bem muitas coisas da sua sociedade, eles eram famosos por apagar da história os dados dos seus inimigos, ali como nomes, como acontecimentos também onde eles eram derrotados. Entre os próprios faraós isso já acontecia, como por exemplo foi o caso da Hatshepsut, né, uma das faraós mulheres que a gente teve no Egito. Houve uma tentativa legítima de apagar completamente os dados históricos dela da face da terra. A múmia dela foi achada totalmente depredada ali, em uma posição de serva, quase que por uma coincidência. Então, se isso já acontecia entre os próprios faraós, você imagina em uma situação onde todas as esferas da cultura egípcia sofreram uma humilhação tão grande de um povo escravo. E mesmo assim, a gente ainda tem evidências arqueológicas sólidas comprovando esse acontecimento. Fora esses dois que eu falei, a gente tem também a cidade de Avares ali, né, perto do delta do Nilo. Então, se ainda assim você escolhe duvidar dessa história, você não tem moral nenhuma para criticar um conspiracionista, por mais maluco que ele seja, porque a gente tem sim evidências sólidas da historicidade desse acontecimento, ok? Então, com isso fora do caminho, vamos ao que realmente interessa. Bom, todos os dias de manhã Deus mandava aquele maná dos céus para que aquele
povo se alimentasse, para que cada um tivesse a sua necessidade diária suprida ali em quesitos de alimentação, em quesitos de água. Deus comumente ali abria fendas nas rochas para criar rios naquele local, então era assim que eles eram supridos. E essa parte do maná a gente lê ali em Êxodo capítulo 16, versículos de 3 a 30. Como são muitos versículos, eu não acho que vai ser tão produtivo eu ler aqui para vocês, mas vale a pena, se você nunca tiver lido, pausar o vídeo e dar uma lida aí, tá bom? Bom, a palavra maná do hebraico, ela significa literalmente, o que é isso? Né, os povos, eles viam aquele negócio ali no chão, aquela comida branca, né? E eles se perguntavam entre si, maná, o que é isso? Esse que é o significado do nome. E é curioso que ninguém poderia acumular uma grande quantidade daquele alimento porque ele apodrecia. Ele só não apodrecia de sexta para sábado, que era o dia onde eles teriam um descanso sabático, um dia onde eles não poderiam trabalhar, não poderiam colher, né? Que é o que eles estavam fazendo. Então, nesse dia, o maná não apodrecia. Agora, durante a semana, aquela família tinha que pegar só a sua necessidade diária e confiar que Deus mandaria novamente aquela provisão no dia seguinte. E isso simboliza muito a constância que a gente tem que ter na nossa comunhão com Deus. De nada adianta a gente passar a semana inteira ali no mundo, cometendo pecados, sem nem se comunicar, sem nem orar a Deus, e no domingo ir lá para a igreja, passar uma hora lá e achar que tá tudo certo. Não, isso não pode acontecer. Lá em Apocalipse, a gente lê que o fruto da árvore da vida é dado em abundância para que as pessoas sempre comam daquele fruto, para que aquele fruto permeie todas as esferas da nossa existência. Por mais que isso possa sim ser algo literal, também é um símbolo de como a presença de Deus deve ser na nossa vida, algo constante, não algo periódico. Agora é curioso que mesmo que fosse em abundância, mesmo que tivesse na porta da casa das pessoas, elas ainda assim tinham que se levantar e pegar aquele maná. Ele não aparecia nas dispensas, né, dentro das tendas de cada um. As pessoas tinham que ter o ato de levantar, ir lá, procurar esse maná, pegá-lo e trazê-lo para dentro da sua casa, para dentro de si. Deus, em regra, ele não vem até você. Por mais que às vezes aconteça, né, numa primeira conversão, ali num primeiro contato, como foi o meu caso, mas durante a nossa vida, nós temos que ir até ele. Ele não se fecha quando a gente tem essa iniciativa de procurá-lo. Ele se mostra a nós, mas a iniciativa ela parte sim da gente. E com o maná era exatamente a mesma coisa. Mesmo que não tivesse que procurar muito, era só sair de casa que estava em todo lugar, ali você podia pegar e levar de volta para dentro, né? O povo não tinha esforço nenhum para conseguir aquilo. Não seria bom se fosse assim hoje em dia? Se todos os lugares que a gente tem tanta fome no mundo, se acontecesse exatamente isso, a fome mundial estava totalmente resolvida, né? Mas olha que curioso. Os hebreus, ao se acostumarem com essa provisão, começaram a chamar aquilo de pão maldito, começaram a reclamar com Moisés, querendo outros alimentos ali como carne, mas o problema não era nem esse, porque eles falavam que queriam voltar para o Egito, o lugar onde eles eram escravos, o lugar onde Deus havia os libertado com tantas maravilhas, né? E isso aconteceu também lá no tempo de Adão, lá no Jardim do Éden. A abundância de provisão fez com que o povo não desse o devido valor para tudo aquilo. Quantas vezes a gente não amaldiçoa o nosso pão de cada dia, o nosso emprego, a nossa família, a nossa casa, o nosso cônjuge? Isso não agrada a Deus. A gente precisa ser mais grato pelas coisas pequenas, isso no nosso coração, não da boca para fora. A gente precisa sim buscar a Deus todos os dias com fé, com gratidão, com amor, não com interesse, não querendo uma bênção. E só então as provisões elas nos são acrescentadas. E Deus já mostrou por várias vezes que se não for assim não dá certo. Se não for assim a gente se afasta dele buscando uma idolatria própria, alguma coisa que nos escraviza. Então, em toda a extensão da Bíblia, Deus nos deu diversas pistas que a gente precisa buscar ele por amor e então ele nos traz as bênçãos, porque se não for assim, não dá certo. Então, tenta fazer da sua adoração, eu vou tentar fazer da minha também, um hábito diário. Orar, ler a Bíblia, nem que sejam 3 versículos por dia, se você realmente não consegue ler, mas faça isso louvando a Deus todos os dias e não só aos domingos. Seja grato por esse maná que ele nos dá, mesmo nos tempos mais difíceis. Jesus também falou bastante a respeito disso nos seus ensinamentos. Lá em Mateus 4, versículo 4, enquanto ele está lá no deserto, sendo tentado pelo inimigo a transformar as pedras em pães para que ele possa saciar sua fome, Jesus cita Deuteronômio 8, versículo 3, que diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. É uma semente para você pensar, tá bom? Agora vamos pensar em algumas outras coisas. Jesus curou a todos? Não. Deus curou a todos no Antigo Testamento?
Também não. Eliseu morreu da doença crônica que ele tinha. Paulo, que curava as pessoas com o seu lenço, não conseguiu curar a Timóteo, aquele a quem ele tinha como um filho. Deus também não tirou o espinho da carne de Paulo. Se a gente analisa o ministério de Jesus, sempre que ele chegava em algum local, o mestre começava ali a pregar a palavra, curava alguns enfermos, mostrando a sua autoridade divina, perdoava pecados também. E quando a notícia começava a se espalhar e a cidade inteira vinha até ele em busca dessas curas, em busca dessas bênçãos, o que Jesus fazia? Ficava lá e curava todos? Não. Ele pegava suas coisas, pegava os seus discípulos e ia pregar em outro local. Se fosse hoje em dia, ele ia ser chamado de soberbo, com certeza, né? Mas por que será que ele fazia isso? Porque o foco nunca foi a bênção. O foco sempre foi a palavra, a verdade. A verdade nos liberta, a verdade nos dá direção. Jesus é a palavra que se fez carne. Deus criou as dimensões por meio da palavra, por meio do verbo, que haja luz e houve luz. E essa palavra habitou entre nós. Por isso a oração, ela é tão importante. Oração, oratória, falar em voz alta, por mais que em casos excepcionais a oração possa sim ser feita em pensamento, como foi o caso, por exemplo, ali de Neemias, quando ele orou enquanto falava com o rei, isso não é uma regra, isso é uma exceção. A oração precisa ser falada, mesmo que em voz baixa. A gente já vai entrar mais profundamente nessa questão, tá bom? Mas uma coisa curiosa é que 2 vezes Jesus passou ali horas e horas ensinando multidões, uma de 5.000 e outra de 4.000 pessoas, e após tantas horas de ensinamento, ele se compadece e multiplica os pães e os peixes para que toda aquela multidão possa ser alimentada fisicamente. Eles não chegaram a pedir aquele alimento, mas eles o receberam e o receberam em abundância. A Bíblia diz que todos eles comeram até se fartarem, até não aguentarem mais, e ainda assim sobraram 12 cestos de uma ocasião, 7 cestos na outra. Agora, essa multidão estava ali procurando comida? Não, eles estavam procurando ouvir as palavras de Jesus, serem ministrados por ele. Por isso eles foram alimentados tanto espiritualmente quanto fisicamente. As multidões que foram até Jesus em busca de milagres, com urgência em seus pedidos, em suas preces, todas elas foram frustradas. As multidões que foram até Jesus, prestando atenção em seus ensinamentos, tendo paciência em serem ministrados, essas foram abençoadas tanto com o alimento espiritual quanto com o alimento físico. Dele sim, Jesus se compadeceu. A centralidade do ministério de Cristo foram as suas palavras, não os seus milagres. Como ele mesmo dizia, os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. E os apóstolos entenderam muito bem isso. Eles não perguntaram a Jesus como fazer água virar vinho, não perguntaram a Jesus como curar doenças e não perguntaram a Jesus como multiplicar aqueles alimentos. Eles perguntaram a Jesus como eles poderiam fazer para orar, porque como eles viam, as orações de Jesus sempre eram atendidas por Deus. E ele nos deu um modelo de oração ali em Mateus 6, que é um modelo, não é um mantra que você deve ficar repetindo sem significado. Até porque no versículo 7, Jesus nos exorta para que não usemos de vãs repetições nas nossas orações. Aquela história de ficar repetindo oração sem pensar no que você está falando, aquilo perde o efeito, aquilo não adianta. Jesus mesmo falou contra isso. Mas quando ele vai nos ensinar a orar, qual é o modelo que ele nos passa? Vamos destrinchar essa oração aqui e tentar entender ponto a ponto tudo o que isso quer dizer, para que cada vez mais isso comece a ter efeitos nas nossas adorações, nas nossas orações. A gente tem diversas traduções do Pai Nosso, eu vou pegar a mais próxima do idioma original ali, do aramaico, porque ela tem alguns segredos ali, alguns detalhes que passam batido em outras traduções, como por exemplo a tradução latina, né? Mas uma vez que você entende o Pai Nosso e todas as esferas que permeiam ele, não tem problema você usar a tradução clássica católica, a tradução clássica protestante, desde que você saiba o que você está falando. Então vamos lá. Jesus começa falando: Pai Nosso que estás nos céus. Isso nos traz uma relação de paternidade, não no sentido de hoje em dia, onde a paternidade foi tão corrompida, né? Quantas pessoas hoje em dia cresceram com uma família sólida,
sólida, uma família preservada? Pouquíssimas pessoas. Mas Deus é o nosso Pai perfeito. Ele sabe de todas as coisas e é nele que a gente tem que confiar. Na cultura pop hoje em dia é tão romantizado, filho matando pai, pai matando filho, aquela coisa absurda, mas essa é uma versão profanada da paternidade. O maligno faz isso. Ele pega as coisas divinas e as perverte e as corrompe e as profana. Mas Deus, ele está além dessas profanações. Ele é o nosso Pai celestial, o criador de tudo que existe. Ele é o dono do espaço, é o dono do tempo, é o dono de todas as dimensões. O criador de todo o universo é o seu Pai. Olha que maravilha, né? Jesus também dizia que a gente tem que ser como uma criança ao entrar no reino de Deus. Então, Pai nosso que estás nos céus remete exatamente a isso. Reconhecer a Deus como um Pai perfeito, um Pai que se preocupa conosco. E isso tem que estar bem claro na sua mente durante as suas orações. Em seguida vem, santificado seja o teu nome. Isso remete a uma ideia de adoração, uma ideia de louvor, uma ideia de prostração, de humildade, de temor a Deus. Você está diante do Criador de tudo. Você não está falando de igual para igual. Você está entendendo? Então é importante a gente se diminuir ao orar a Deus. Venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, como nos céus, também na terra. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. A gente tem que pedir segundo a vontade dele. Jesus não foi poupado da cruz. Pedro também não foi poupado da cruz. Ele, inclusive, foi crucificado de cabeça para baixo, porque se achou indigno de morrer igual Cristo. A vontade de Deus já é cumprida nos céus. Então, que seja assim também aqui na Terra, que seja assim também nas nossas vidas, porque a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. E se você orar priorizando a sua vontade, a sua oração ela não vai ser atendida. Exponha assim os seus sonhos, as suas vontades, os seus desejos, as coisas que você tem que conversar com Deus realmente durante a sua oração, mas você sempre tem que ter isso em mente. Se você conseguir pautar os seus desejos, inclusive na Bíblia, é melhor ainda, mas sempre se submeta à vontade de Deus. Deseje com toda a sua alma que ela seja realizada na terra, assim como ela já é realizada nos céus. A sua santificação, ela inclusive vem assim. Fazendo isso, você começa ali a vibrar da frequência divina. É mais ou menos como um metrônomo, né? Eu coloquei um vídeo aqui exatamente de como isso ocorre. Um metrônomo, ele se adequa aos outros ao redor dele. A gente funciona mais ou menos como um rádio, né? Se a gente fica repetindo isso como um mantra, aquilo não tem efeito, porque a gente não está sintonizando na frequência divina. A gente pode estar sintonizado na frequência da manada, na frequência do inimigo, onde está tocando ali um heavy metal, né? Mas se a gente não se alinha à vontade dele, se a gente não se coloca em sinergia com isso, a gente não está sincronizando na frequência divina, mas em outras frequências ao nosso redor. E Deus, ele programou a sua criação dessa forma. Além do caso do metrônomo, a gente tem o caso das plantas, por exemplo, que se você pega duas plantas, expõe a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de sol, só que uma você profere palavras de elogio, palavras de amor todos os dias, e a outra planta você profere xingamentos, palavras de ódio, essa planta, ela vai morrer. Ao passo que a planta que você elogiou, ela não vai ter danos. Isso foi feito em experimentos, por exemplo, ali nos Caçadores de Mitos, né, nos Mythbusters, onde mesmo sem palavras, eles fazem isso com ondas cerebrais, com pensamentos de ódio. E a planta para onde esses pensamentos foram dirigidos, essa planta, ela morre. Isso foi feito também em uma cidade ali no Texas, em uma escola onde o bullying estava crescendo muito, e as professoras fizeram isso. Elas pegaram as plantas diferentes ali. Em uma planta, os alunos adoravam ao passar por ela, proferiam palavras ali de bênção, de elogios, né? Como você é linda, como você é maravilhosa. E a outra, eles xingavam essa planta, eles oprimiam essa planta. Essa planta oprimida, ela morreu. E nós fomos programados dessa forma também. Se a gente vibra na frequência do mundo, com todas as palhaçadas que tem aqui, a gente se afasta de Deus. Mas como um rádio, a gente pode sintonizar na frequência divina, se aproximando da vontade dele e de todo o amor que emana dele. Daí a importância de orar em favor, em sinergia da vontade divina. Depois vem, dá-nos o pão da nossa necessidade diária. É um pouco diferente aqui no aramaico, né? Mas esse é o maná do deserto que a gente viu no começo do vídeo. Que nunca nos falte o que nós precisamos para sobreviver. Mesmo em um momento de provação, até mesmo ali em um momento de aflição, mesmo em um momento transitório, como é o caso do deserto, que pode durar ali de 40 dias, 40 anos, mas que nunca nos falte o pão da nossa necessidade diária, o pão nosso de cada dia. Isso traz uma ideia de repouso, traz uma ideia de que não precisa ter aquela ansiedade
ansiedade. Será que eu vou ser demitido? Será que amanhã eu vou conseguir vender alguma coisa se você for comerciante? Não. Essa parte da oração nos remete a repouso, a confiança em Deus e a necessidade da gente se aproximar dele para buscar aquele maná diário que sempre vai estar lá nos esperando. O Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto durante 40 dias. A Bíblia nos diz que os anjos o serviam. Eu lembro, por exemplo, de Santa Teresa d'Ávila, eu não sou católico, tá? Mas a história dela é muito legal, onde ela vivia com outras freiras ali, nem sempre tinha comida, muitas vezes essa comida faltava, mas ela dizia: quando tiver comida, a gente ceia, e quando não tiver, a gente jejua. Mas essa parte da oração não garante que nenhum dia nos falte alimento? Não. Dá-nos o pão da nossa necessidade diária, nos remete a esse estado mental de Santa Teresa d'Ávila de repouso, de tranquilidade, de devoção a Deus, de confiança nele. A paz que transcende o entendimento. Na vida tereis aflições, Jesus já dizia, mas ele nos deixou a sua paz. A paz que transcende o entendimento. Olha a vida de Paulo, ele passou por tanta coisa, mas ele ainda assim dizia: leve e momentânea tribulação. Então repouse a sua necessidade em Deus. Confie nele, que o mais ele fará. Como eu já falei, você pode sim orar pelos seus sonhos, pelas suas vontades, pelos seus desejos, mas tendo a convicção, a confiança de que tudo vem dele e de que isso deve ser pedido segundo a vontade dele. A palavra aramaica para pão nessa parte é lakma. Ela se refere tanto ao sustento físico de uma pessoa quanto ao sustento espiritual. Ela nos remete à plenitude, a confiar essa ansiedade, essa euforia ao Senhor. Mesmo se algum dia faltar pão na sua mesa, fica tranquilo, confie nele. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Perdoa-nos nossas dívidas e pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoe para ser perdoado. Se você guarda mágoa de alguém, perdoa essa pessoa primeiro, senão o perdão não vai ser liberado para você. A gente vê diversas menções disso ao longo da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Eu não vou falar todas aqui para não deixar o vídeo muito longo, mas dá uma lida lá em Mateus 18, na parábola do credor incompassivo, tá bom? E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno. A tentação ela acontece com a aprovação de Deus. Lembra de Jó? Quem foi que pediu a Deus para maltratar Jó, para testar ele? Foi o maligno. As traduções normalmente colocam livra-nos do mal como uma ideia de um mal geral, sem origem, mas Jesus colocou aí embutido um pouco de cura e libertação também. Livrai-nos do maligno, do nosso inimigo. Agora, não nos deixeis cair em tentação, como nas traduções tradicionais, já pressupõe que você está sendo tentado. Mas no aramaico Jesus fala: não nos conduzas à tentação, pedindo a Deus até mesmo para que você seja livrado desse momento difícil de ser tentado por esse inimigo. Isso é importante lembrar, tá? E ele termina com: pois teu é o reino, o poder e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Isso é uma demonstração de fé, o que a gente chama de doxologia, né? Essa parte da oração, ela poderia complementar cada uma das que a gente viu anteriormente. Tudo é dele e tudo vem dele, tudo emana dele. Então, não duvide de nada que está presente na sua oração. Confie em Deus, porque dele é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Isso demonstra a sua fé. Amém significa eu creio. Esse é o modelo de oração ensinado por Jesus. Então, para a gente recapitular um pouco, ao orar, você deve reconhecer a paternidade de Deus, louvá-lo, adorá-lo, se prostrar a ele com humildade, se submeter e se alinhar à vontade dele, colocar sob ele todas as suas preocupações, todas as suas ansiedades, confiando a ele a sua provisão, confiando a ele as suas necessidades físicas e espirituais, pedir perdão a ele, perdoando também a quem te fez mal, pedir a Deus proteção contra o maligno e contra as tentações e fazer tudo isso com fé. Tenha fé em cada palavra da sua oração, porque Deus ele está te ouvindo. Tenha esses pilares ao orar todos os dias, ao se aproximar de Deus todos os dias, e ele se aproximará cada vez mais de você. Vamos fazer essa oração agora, atribuindo todos esses significados a cada uma das frases. Não precisa ser com essa literalidade aramaica que eu coloquei para explicar, até porque aí já começa a virar ritual e Deus não gosta de rituais. Só é importante que você lembre os significados que a gente acabou de tratar em cada frase. Se você vê que a tradução que você está usando te afasta do significado real, de como deve ser essa oração, então aí você pode trocar sem problema nenhum, tá bom? Então oremos. Pai nosso que estás
estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, como nos céus, também na terra. Dá-nos o pão da nossa necessidade diária e perdoa-nos os nossos pecados, como perdoamos também aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Por hoje é isso que eu tinha para dizer. Se você tem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou responder na medida do possível e que Deus o abençoe e até a próxima.